Beleza pura? Estamos aqui para fazer mais uma dica aí para o concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Prova domingo, dia 22, prova para todos os cargos de nível médio. Apoio administrativo, monitor e secretário escolar. Lógico que nossas dicas aqui de informática só vai cair exatamente para a parte específica de apoio administrativo e também para secretário escolar. Estamos apostando aí de 15 a 20 questões. Isso mesmo, se você está aí olhando assim, como assim, professor, 15 a 20 questões? 15 a 20 questões vão cair na prova da parte de informática, beleza? E nós trazemos aqui a nossa dica de número 4. Vamos lá. O que eu separei para vocês aqui foram as modalidades de serviços da computação em nuvem. Lembrando que não está explícito no edital de vocês que vai cair computação em nuvem, porque alguns devem estar assistindo o vídeo, o professor é doido, vai estar falando de computação em nuvem, não está no edital. Gente, computação em nuvem é uma das modalidades que você encontra dentro da internet. Então, se tiver lá no seu edital internet, já está implícito que pode cair a computação na nuvem, tá bom? Então, vai por mim, vamos lá. A questão que nós vamos fazer é com base nas modalidades de serviço em nuvem. Vamos ver o que são as modalidades de serviço em nuvem. Antes de falar dessas modalidades, você tem que relembrar o que é a computação em nuvem. A computação em nuvem é uma série de serviços disponibilizados por um fornecedor, que pode ser a Microsoft, pode ser a Amazon, pode ser a Akamai, pode ser até o Google. E esses serviços são oferecidos para o usuário acessá-los via internet. Então você se conecta à internet e acessa a infraestrutura do fornecedor. Veja a infraestrutura do fornecedor. É o que a gente chama de data center do fornecedor, centro de processamento de dados. Então, quando você está acessando algum serviço na nuvem, vocês estão acessando essa infraestrutura aí, ó, do fornecedor para poder armazenar seus arquivos, para poder usar os programas que estão nesses servidores, sem ter que instalar os programas no teu computador, sem ter que armazenar os programas no teu computador. Ou seja, a responsabilidade do serviço é do fornecedor. Quais responsabilidades é do fornecedor na computação em nuvem? A responsabilidade do armazenamento, do processamento, da instalação de softwares, a responsabilidade do backup das cópias de segurança e até da segurança da informação é a responsabilidade do fornecedor. Por quê? Você vai acessar esses serviços via internet e não vai precisar ter esses recursos no seu computador. Esses recursos serão na infraestrutura do fornecedor. Tudo bem? Então vamos falar das modalidades de computação em nuvem. Já estamos preparados. Quando a gente fala de modalidades de computação em nuvem, nós temos que lembrar das seguintes modalidades. Vamos lá. Nós temos a modalidade SAS, nós temos a modalidade RAS e nós temos a modalidade PAS. Veja bem, SAS, RAS, PAS. Veja, SAS, você vai lembrar basicamente na prova que SAS quer dizer softwares sendo usados como serviço. Então, quando você usa a computação em nuvem, quando você usa um programa armazenado em nuvem, você não precisa instalar esse programa no computador, porque você vai acessar esse programa via página, via internet. E exemplos de softwares na nuvem que nós temos, dentro dessa categoria de serviço SAS, nós temos o Google Docs, que é uma série de programas para escritório que você não precisa instalar no teu computador, porque você vai acessá-lo via página, editor de texto, planilha eletrônica, apresentação de slides, enfim. Então, Google Docs é um exemplo de modalidade de serviço chamada de SAS, já que ele é um software, uma aplicação na nuvem. RAS já vem de infraestrutura de hardware. São todas as infraestruturas de hardware que o fornecedor pode prestar para você. Ou seja, você não usa os dispositivos de processamento e armazenamento do seu computador. Você usa os dispositivos de armazenamento e processamento do fornecedor. Exemplo, o Cloud Server. O que é o Cloud Server? O servidor na nuvem. Se você está armazenando na nuvem, você não está usando a infraestrutura do teu computador para armazenar, você está usando uma infraestrutura do fornecedor, você está usando o hardware do fornecedor, o disco rígido do fornecedor. Esse RAS está caindo nas provas atuais como IaaS,
que quer dizer infraestrutura as a service. A infraestrutura não sendo sua, mas sendo usada como serviço. Então, RaaS e IaaS está falando da mesma coisa, infraestrutura de hardware prestado como serviço em nuvem. E o PaaS vem de plataformas. Plataformas para o desenvolvimento em nuvem, para o desenvolvedor. Aqui é uma série de plataformas para desenvolvimento de softwares, para desenvolvimento de banco de dados. Por exemplo, nós vamos citar aqui o Windows Azure da Microsoft, que é uma fábrica de softwares, uma fábrica de banco de dados. Então veja bem, você usuário doméstico vai usar a modalidade de serviço SaaS, porque você vai usar os programas que estão em nuvem. O programador, que ele vai desenvolver software, desenvolver banco de dados para empresas, ele vai usar a modalidade de serviço PaaS, já que lá tem uma série de plataformas em nuvem para ele usar. Já a empresa, naturalmente, uma empresa grande que quer uma infraestrutura para armazenar todo o seu sistema, mas não quer armazenar nos seus próprios computadores, ele pode obter um serviço de alguma fornecedora, uma modalidade RaaS, uma infraestrutura para ele acessar via internet e armazenar lá. Vamos aqui, olha lá. RaaS, SaaS e PaaS. Você tem que lembrar. O que é mais importante é a abreviação. SaaS é software, RaaS é hardware, PaaS são plataformas. Tem que lembrar disso aí na hora da prova, tá bom? Então perceba, vamos dizer que eu pego o telefone, ligo na Microsoft e falo: que tipo de serviços vocês oferecem em nuvem aí? A Microsoft, a gente oferece SaaS, PaaS e RaaS. Aí eu ligo e falo: ó, eu quero obter só o computador em nuvem. Eu não quero programa, eu não quero plataforma, eu só quero o hardware em nuvem, eu só quero a infraestrutura. Eu, usuário, vou ficar responsável por instalar os programas nessa infraestrutura, por instalar os sistemas nessa infraestrutura. Então eu só estou adquirindo o hardware do fornecedor. Logo, estou adquirindo a plataforma RaaS. A plataforma RaaS não, a modalidade RaaS ou IaaS. Tudo bem? Vamos fazer uma questão. Vamos ver como é que isso cai. A questão mais simples é essa aqui, ó. O modelo RaaS disponibiliza aplicações, ou seja, ele está dizendo que disponibiliza programas aos clientes, assim como ocorre no SaaS. Questão errada. RaaS é só o que, gente? Só hardware. Quem disponibiliza softwares, aplicações é o SaaS. O RaaS não. E a outra é essa aqui, ó. Vamos lá. SaaS é um modelo de uso de computação em nuvem em que um aplicativo, ou seja, um programa, é acessado via internet em um sítio diferente daquele do cliente, em um site diferente daquele do cliente que está usando o serviço. Apresenta como vantagem para o cliente a não exigência de licenças de uso. Vamos lá, vamos focar nessa parte. Quando é que a gente tem que adquirir uma licença de uso de um software? Quando a gente vai instalar o software no nosso computador. Se a gente vai instalar o software no nosso computador, a gente tem que ter uma licença do proprietário do software para poder usar esse software no meu computador. Isso é uma garantia para o dono do software, para o proprietário, de que a gente não vai ser dono do software, que a gente só está usando, que a gente teve uma licença para usar, mesmo que esteja no nosso computador, nós só estamos usando. A gente só fala de licença de uso, galera, quando a gente instala programas no nosso computador. Na computação em nuvem, como eu não instalo o programa no meu computador, eu não preciso pedir licença para usar esse software. Já que ele está dentro de uma página, eu simplesmente assino o serviço. Então, a minha dica é: em computação em nuvem, não se fala de licença de uso, porque eu não instalo o programa no meu computador. Eu falo apenas de uma assinatura de prestação de serviços. Tudo bem? Vamos para a questão. Então, quando ele fala, apresenta como vantagem para o cliente a não exigência de licença de uso, a questão está correta, porque eu não preciso adquirir uma licença de uso, eu só assino. Alguns alunos pensaram: professor, que história é essa? Eu uso computação em nuvem e pago. Eu pago uma licença. Você paga uma assinatura,
Você não paga uma licença porque não se fala de licença de uso se eu não tenho que instalar o software no meu computador. Beleza? Então ficou a dica e a resolução das questões. Abraço!